Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é professor Juliano Pincerato, sou coordenador dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil e, em nome do Unisalesiano, agradeço essa tão relevante participação nesse evento na atualidade. O quarto CIT propõe reflexões necessárias e fundamentais para a educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Trago hoje a vocês uma pessoa que, ao longo do processo na instituição, acabou se tornando uma amiga, uma pessoa que deu muito apoio aí para nós no curso, né, que ajudou, eu falo que costumo dizer, sem muitas delongas, ela tirava leite de pedra no final do curso quando ia orientar um TFG. Trago para vocês arquiteto urbanista, ex-professor da casa, uma pessoa que fez muito pelos nossos alunos ao longo do processo que esteve com a gente, teve que se ausentar, né, não por conta nossa, mas sim para cuidar um pouco da vida pessoal e profissional. Com todo respeito e carinho, Ariadne Bruno. Ari, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você com a gente. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite, fiquei super contente em participar de mais uma edição do CIT, né, a quarta edição, esse evento que tem trazido muitas pessoas super interessantes, palestras muito legais e tem tido um retorno muito bom depois, né, para dentro da sala de aula e tudo mais. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de conservação e restauro, que é a minha área de preferência, né, dentro da arquitetura, é o que eu vou começar a me dedicar, aliás, já comecei, né, a me dedicar a escrever um projeto de pesquisa para o doutorado, então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos começar aqui, então, falando de conservação e restauro, eu dividi em três partes, né? Então, a primeira parte são as definições, a segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre os teóricos, e a terceira parte, algumas curiosidades. Bom, como o professor Juliano Pincerato já me apresentou, né? Meu nome é Ariadne, a minha graduação é a Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Eu fiz duas pós-graduações em São Paulo também, na Uniban, uma de docência do ensino superior e uma de didática para o ensino superior. Fiz mestrado na Unesp, em Bauru. Aí, na época da pandemia, a doideira total, né, que todo mundo viveu, eu fiz uma outra pós-graduação para docência do ensino médio e técnico em São Paulo, na Federal, né, na Universidade, no Instituto Federal de São Paulo. E concomitante a isso, ainda fizemos uma nova pós-graduação no Unisalesiano também, falando sobre tecnologias EAD. Essa também foi a loucura do final do curso, né? Eu deixei aqui um contato meu, quem tiver interesse, quiser conversar, fique à vontade, então tem meu e-mail aí. E falando um pouquinho sobre a minha área de preferência, minha área de atuação, eu já atuava nessa área, dando aulas a respeito de conservação e restauro, né, na faculdade, inclusive no Salesiano, e fiquei 10 anos no Salesiano, foi muito bom, foi uma experiência muito boa para mim, muito gratificante. E falando sobre essa área, né, então eu vou entrar com as definições. Qual o significado de conservação e restauro em arquitetura? Depois dos teóricos, eu vou falar os principais teóricos e os estudos deles, né? E desde a origem até a atualidade, porque tem várias técnicas, informações, várias linhas de pesquisa que, com o passar dos anos, né, elas foram se ajustando e foram se modificando até o que a gente tem hoje. E, como curiosidade, eu vou falar um pouquinho mais a respeito da Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França. Falando um pouquinho, né, sobre as definições, eu coloquei duas imagens aqui de dois pontos bem específicos do Brasil. Então, tem a primeira imagem, que é a Pinacoteca do Estado de São Paulo,
ela sofreu intervenções, né? Inclusive tem uma história aí por trás dela. A Faculdade de Belas Artes, ela começou, as instalações da Faculdade de Belas Artes de São Paulo começaram aí na Pinacoteca, e teve um período, ela foi dado concedido, né, pela prefeitura, um período de 100 anos para que a faculdade continuasse o projeto do Rodrigues Alves, né, do arquiteto Rodrigues Alves, que fez a faculdade, o prédio, né, da Pinacoteca, e essa continuidade seria terminar todas os elementos arquitetônicos decorativos que ficariam na parte superior, lá no teto. E passaram os anos e tudo mais, e nunca a universidade, a Faculdade de Belas Artes, nunca fez esse tipo de ajustes, e eles acabaram sendo convidados a se retirar do prédio, e aí foram para uma área privada, particular deles e tudo mais, e a Pinacoteca voltou a ter a função dela como museu, área de exposições, estudos e tudo mais. E, recentemente, ela passou por uma série de modificações, né? Foi inteira restaurada, e as modificações que foram feitas, elas entraram dentro de um processo que a gente chama de restauro crítico, que aí eu vou falar um pouquinho disso para vocês mais para frente. Então, vamos lá. A conservação e o restauro, elas são atividades que visam preservar a integridade física e estética de obras de arte e edificações. Para que possam ser apreciadas por gerações futuras, elas devem ser definidas como qualquer intervenção, direta ou indireta, efetuada sobre um objeto ou monumento, para salvaguardar a sua integridade física e garantir o respeito pelo seu significado cultural, histórico, estético e artístico. Aí, qual a diferença entre a conservação e o restauro? Em geral, né, a conservação de bens culturais se dá através de duas abordagens principais: a prevenção da deterioração, que é a conservação preventiva, e a intervenção de restauração. Então, por que eu coloquei essas duas imagens aqui? Então, numa primeira, a gente tem a foto, né, de um edifício que está no seu estado de conservação preventiva. Então, tem um olhar para ele, tem uns cuidados e tudo mais. Agora, o outro, que são essas ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, é uma área que ela necessita de restauração, mas ela foi deixada dessa forma como um marco só para o local. Então, não tem nenhum processo que cuide nem da atividade climática para cuidar desse patrimônio, né? É um patrimônio tombado pelo patrimônio histórico, porém não tem nenhuma intervenção. Então, é isso que eu quis mostrar nessas duas fotos. Uma com a intervenção de restauro e a outra sem. Agora eu começo a falar um pouquinho a respeito dos teóricos, né? E como eu falei anteriormente, cada época eles têm uma visão a respeito do que eles vão fazer com o edifício, com o elemento histórico do momento. Então, esse é o Joachim Winckelmann, né? Ele nasceu em 1717 e morreu em 1768. Ele nasceu na Alemanha e morreu em Trieste, na Itália. A maioria dos restauradores vai para a Itália no decorrer da vida, porque é lá que existem os grandes mestres restauradores. Então, eles vão aprender para poder depois trazer para os países de origem, né? Então, no caso, esse grande restaurador, ele foi o primeiro a estabelecer as distinções entre a arte grega, a greco-romana e a romana. E isso seria decisivo para o surgimento e ascensão do neoclassicismo durante o século XVIII. Ele foi também um dos fundadores da arqueologia científica moderna e o primeiro a aplicar a forma sistemática de categorias de estilo à história da arte. Ele é geralmente considerado o pai da história da arte. Então, ele vai cuidar dos monumentos e catalogar esses monumentos e tudo mais. Aí a gente entra aqui no Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Ele é uma figura emblemática.
Agora eu vou dar uma pinceladinha nele aqui, mas depois, quando eu for falar das curiosidades, ele vai aparecer mais, né? Por quê? Ele nasce em Paris, na França, e ele morre depois na Lausana, na Suíça. Ele é um arquiteto, ele é ligado à arquitetura revivalista. A ideia dele, né, do século XIX, a ideia dele é que realmente todas as construções de relevância elas sejam revividas, né? Ele é um dos primeiros teóricos da preservação do patrimônio histórico e ele pode ser considerado o precursor teórico da arquitetura moderna. Aí a gente vai falar, vamos deixar ele num pinzinho aí do lado e a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Depois entra o John Ruskin, que ele é um inglês, né? Nasce em Londres, morre em Londres, é o inglês, né? Ele fica só na Inglaterra, vai trabalhar sempre lá. Ele é um crítico de arte, é desenhista, é aquarelista. Então, na verdade, quando a gente fala das faculdades de belas artes, elas acabam fazendo com que o aluno ele vai ser um todo dentro das artes plásticas, né? Então, arquitetura, pintura, escultura, então eles vão trabalhar com tudo isso. Inclusive, até 1960, por aí, mais ou menos, meados de 1960, a engenharia civil ainda estava junto com a arquitetura, era uma parte da engenharia civil, né? Então, elas estavam sempre juntas, então eles tinham toda a base de cálculo estrutural, além, né, da parte teórica e a parte artística, eles também tinham todo esse lado, porque era uma coisa só. Todos os alunos da Escola de Belas Artes, eles eram engenheiros arquitetos, né? Não era separado. Bom, aí ele fala, os ensaios dele sobre arte e arquitetura são influentes na era vitoriana e repercutem até hoje. Ele também é um caso à parte, porque na ideia dele, um edifício nasce, tem o tempo dele de crescimento, tem o auge na história e morre. E tem que deixar ele morrer. Não precisa ninguém fazer nada, né? A ideia dele, esse é o ponto de vista que ele defendia, né? Bom, aí o Camilo Boito nasce na Itália e morre também na Itália, vive lá, ele trabalha como arquiteto, escritor, historiador, e ele é voltado para a crítica de arte e teoria do restauro. Ele começa a montar as teorias e trabalhar exclusivamente na Itália, que é o grande berço de todos os monumentos para a restauração. O Camilo Cité, de 1843 a 1903, ele nasce na Áustria, né, em Viena, e ele fica a vida inteira lá na mesma cidade, no mesmo local, né, de nascimento. Ele é um arquiteto, historiador de arte, diretor da Escola Imperial e Real de Artes Industriais de Viena. Ele já vai ser mais voltado para o lado urbanístico. Ele gosta de trabalhar com os desenhos de praças, desenhos de cidade, né? Então, ele é autor do estudo urbanístico Construção das Cidades, segundo os princípios artísticos, onde, através de uma análise das cidades na história, ele propõe reavaliar as cidades através dos seus espaços existentes, principalmente suas praças. Então, a partir daqui, a partir do Camilo Cité, a comunidade arquitetônica, né, começa a entender melhor qual é a função das praças dentro desses espaços urbanos. O Luca Beltrami, né, italiano, né, então nasce e vive a vida inteira dele em Milão, na Itália, arquiteto, historiador de arquitetura e conhecido também pelos projetos de restauração. Dá para a gente ter um parâmetro até aqui e perceber que todos esses grandes arquitetos, os que são voltados para a restauração, eles são voltados para a história também, porque a história faz parte, é fundamental dentro de um projeto de restauração.
porque para se ter qualquer tipo de intervenção arquitetônica num sítio onde vai ser restaurado, o que acontece? Eu preciso ter todos os dados históricos possíveis e imaginários, desenhos, projetos, fotografias, até a coletânea de populares, né, para saber o que acontecia naquele lugar, tem que ter um aprofundamento muito grande. Então, todos eles acabam sendo historiadores também. O Alois Hegel é um historiador de arte, escritor, pedagogo, professor, também ele pertence à Escola de Viena de História da Arte. Ele nasce em Linz, na Áustria, e e morre em Viena, também na Áustria. A formação dele na Universidade de Viena, e ele foi um dos precursores do movimento estético formalista. Ele já parte de outro princípio diferente dos anteriores, né? Ele vai junto, mais ou menos, com o John Ruskin, que acredita que o edifício tem aquele momento de ápice e aí ele tem que ser preservado naquele momento e não integrar mais nenhum elemento decorativo no edifício. O Gustavo Giannone, 1873-1947, ele é um seguidor do Camilo Boito e logo que ele acaba a licenciatura em Engenharia Civil na Universidade de Roma, ele vai se dirigir para as atividades dele, para a área profissional e acadêmica, e ele vai assumir a escola de engenharia. E, ao mesmo tempo, ele se dedica, ele tem um particular interesse, né, na história da arquitetura, e ele vai trabalhar com o restauro em Roma. Ele nasce e morre em Roma também nessa época. Ele vai se dedicar a todos os edifícios históricos em Roma. Aí a gente chega num cara aqui que é o foco, né, dos estudos atuais, que é o Cesare Brandi, que também é italiano, né, e ele é um dos principais nomes da restauração de objetos de arte, porque ele vai fundamentar o restauro crítico a partir dos anos 40. Ele organiza o Instituto Central de Restauro em Roma e a instituição que ele vai ser diretor em 1939. Essa passagem dele no restauro, ele entra também com esse fundamento do restauro crítico. Ele fala o quê? O que eu posso fazer com o restauro? O que é o restauro crítico, né? Eu vou trazer à tona um edifício e eu posso fazer adendos nesse edifício, inserir elementos arquitetônicos, elementos decorativos, desde que eles não sejam da mesma época, para ficar bem claro a contemporaneidade desses elementos. Então, essa é a função do restauro crítico. Eu trago o edifício à vida novamente, mas eu posso fazer adendos, por exemplo, vamos dar um exemplo de hoje, lá da Pinacoteca do Estado. Do lado da Pinacoteca, tem como se fosse um container revestido com aço cortem, e é um prédio inteirinho de tijolinho, né? Então tem esse container revestido com aço cortem, ele é contemporâneo totalmente à idade do edifício, né? E o que acontece com ele? Se eu retirar esse container de lá, que hoje funciona como uma livraria, se eu retirar esse container de lá, não afeta em nada a parte estrutural dentro do edifício da Pinacoteca. Então, o que o Cesare Brandi, ele coloca isso, né? O restauro crítico. Eu posso fazer intervenções, sim, desde que essas intervenções eu consiga colocar e retirar sem afetar nada a integridade do edifício original. Era isso que ele propunha. Bom, agora a parte de curiosidades. Isso é muito legal, né? Até o século XVIII, somente eram preservadas as obras de arte de cunho religioso. Outros tipos de edifício, eles eram simplesmente reconstituídos sem o menor respeito ao estilo original. Porém, no século XIX, as obras de restauro, elas vão ganhar um dos maiores defensores, que é aquele senhorzinho lá que eu falei lá no começo, o Viollet-le-Duc.
o que ele faz? Ele apoia a ideia de intervenções nas obras, porém com base num critério do ideal estilístico. Isso significa que após todo um levantamento de dados sobre o histórico do edifício, ele se sentia à vontade para acrescentar elementos no corpo do mesmo. Ai, que medo, né? É complicado, porque ele vai começar a colocar coisas aí. Mas o que é isso? Um exemplo clássico desse tipo de intervenção é a obra de restauro que foi realizada por ele em 1860, que é a Catedral de Notre-Dame, em Paris. O que aconteceu? Teve um grande incêndio em 1769, se eu não me engano a data, e a igreja, né, a catedral, ela passou a ser só um depósito de materiais e tal. E em 1860, o Leduc ele chega, vai fazer o primeiro restauro, né, na Notre-Dame, o primeiro restauro dele, né, na Notre-Dame, e ele começa a estudar a respeito. Ele é um grande entusiasta do gótico, né, do movimento gótico. Então, ele começa a ver alguns elementos que poderiam ter sido colocados na Notre-Dame e que não foram no projeto inicial. Aqui tem um outro projeto de restauração dele, que é a Catedral de Saint-Denis, em Toulouse, também na França. Então, primeiro, essa primeira imagem mostra o desenho dele, né? Esse desenho dele é incrível, porque é lápis de cor, aquarela e no papel, né? Então, aí depois tem a foto da catedral embaixo, né, de Saint-Denis, em Toulouse, já com os restauros que foram propostos por ele. E, segundo ele, o que ele faz? Ele busca a pureza do estilo. Olha, essa parte é incrível. Ele faz a reconstituição daquilo que teria sido feito numa reformulação ideal do projeto. Então, ele pensa, ele vê, tá lá daquele jeito. Mas poderiam ter inserido mais alguns elementos. Então, ele insere esses elementos iguaizinhos, os que poderiam ter sido colocados na época da construção, e aquilo incorpora de tal forma que não dá a intenção e as pessoas não conseguem perceber que tem alguma coisa diferente, porque tudo faz parte do contexto, né? Então ele diz que o esquema ideal dele é entender profundamente o sistema do projeto de construção, conceber um modelo ideal e impor ao projeto ou edifício o esquema idealizado. Então ele cria elementos novos junto com os anteriores, ele junta tudo e faz ficar tudo com a mesma cara, dentro da mesma época e tudo mais, para que as pessoas não tenham aquela sensação de que foi criado alguma coisa diferente depois. Totalmente o oposto do restauro crítico que é usado hoje, né? Que a gente usa um elemento contemporâneo à idade do edifício. Ele não, ele pegava elementos que seriam usados naquela época, que não foram usados, e insere. Bom, uma frase dele, né, do Viollet Leduc, restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter existido nunca em um dado momento. Então ele traz coisas da época que não necessariamente estavam ali. Um desses exemplos é a Notre-Dame novamente, é falar das gárgulas e das quimeras. Normalmente eu sempre cito esse detalhe nas aulas, né? Porque a gárgula nada mais é do que um cano, né? É um cano que vai sair da estrutura do edifício para que a água não dê infiltração, sobrepeso e tudo mais, na parte do campanário todo da Notre-Dame, né, da catedral. E aí, por que esse nome de gárgula, né? O nome gargouille, né, provavelmente vem do gorgolejar da água dentro do cano, né? Muitas vezes os escultores góticos esculpiam as gárgulas em forma de animais, pessoas, monstros e criaturas fantásticas. Isso tudo é uma alusão à Idade Média. Então, essas gárgulas que estão aí nessa imagem, nada mais, nada menos do que uma calha, é o cano que vai sair
a água da chuva para não acumular lá em cima no campanário e não ter problemas nem danos estruturais. E elas têm essa carinha de monstro, né? Depois as quimeras, né? Aí aqui as quimeras, essa parte é muito interessante também, porque essas quimeras, elas são as adições no século XIX. Em 1860, o Viollet-le-Duc, junto com o Jean-Baptiste Lassalle, eles trabalhavam juntos, eles desenharam essas quimeras e colocaram essas quimeras lá em cima. Então, todas essas quimeras que são vistas, né, na Catedral de Notre Dame, elas não nasceram lá, elas não estavam lá, elas foram colocadas lá a partir desse restauro. E outra coisa também que ele colocou foi a torre no centro da Catedral de Notre Dame, aquela torre que agora em 2019, infelizmente, teve um incêndio, pegou fogo em tudo e ainda está em fase de restauro, né? Essa foi uma outra adição dele. Por quê? Por se tratar de uma catedral gótica, ele achou que no projeto original faltava essa torre. Por se tratar de uma catedral gótica e tem toda essa nuvem escura da Idade Média, né, da época, ele achou por bem inserir todas essas quimeras, que na verdade são 54 quimeras, na parte do campanário da Notre Dame. Então, é um restauro, porém com as adições e as adições da época. Tanto que, se você perguntar para qualquer pessoa que passe na frente da Notre Dame, logicamente os historiadores vão te dar essas informações, mas os turistas, pessoas que gostam, que vão visitar e tudo mais, ninguém sabe que essas quimeras foram colocadas depois. É uma coisa que, até para os franceses, é uma coisa que está lá sempre, né, que nunca deixou de estar lá. Então, assim, ó lá, o sucesso foi tanto que para muitos parece que elas sempre estiveram ali, desde o período medieval. Talvez porque ainda temos esse romantismo com relação à Idade Média, nesse caso em relação aos monstros e medos que assombravam a sociedade, né? Então, a partir dessa colocação dessas quimeras, aí o grande escritor Victor Hugo vem e faz a obra O Corcunda de Notre Dame, né? E aí vai retratar exatamente a Paris medieval, com os ciganos, com os grandes reis, com a cúpula religiosa e com os pobres, porque era o que tinha, eram os milionários, né? E tinham os super pobres, e aí esses ciganos transitando aí no meio, e tem essa obra tão famosa do Victor Hugo, que é o Corcunda de Notre Dame. Bom, como eu falei do restauro crítico, né, do Cesare Brandi, a teoria dele, ela vai se fundar na necessidade de excluir o empirismo, exatamente o oposto do Viollet-le-Duc. Ele fala, não podemos fazer uma coisa dessa. Imaginar o que poderia ser colocado e colocar. Não, podemos trazer o edifício à vida novamente, porém, se alguma inserção que seja contemporânea ao prédio, que seja muito diferente e que eu possa colocar e tirar. Então ele fala, né, que as ideias ficam conhecidas dele, né, por defenderem os valores artísticos e históricos. E ele afirma: a consistência física da obra de arte deve ter necessariamente prioridade, porque ela assegura a transmissão da imagem ao futuro. O que ele quer é isso, que ele propõe isso, que o edifício volte a... Ele nasceu, cresceu, tem o tempo de auge, ele morre, eu trago ele à vida novamente e eu insiro elementos que vão fazer com que fique mais evidente o auge, né, o que ele viveu na época dele, com elementos contemporâneos que vão fazer o suporte necessário para esse edifício. Bom, aqui do ladinho eu coloco para vocês que a conservação, ela é uma atuação preventiva e o restauro é a reparação por falta de conservação, infelizmente, né? E com isso, essa é a minha contribuição no CIT agora, e eu queria agradecer a todos, agradecer o professor Juliano por ter me convidado,
e fico aberta a qualquer tipo de pergunta ou questionamento. Muito obrigada. Ari, sensacional, foi muito interessante. Assim, você trouxe realmente toda a contextualização e como efetivamente surgiu, né? E como começou a se tornar mais importante essa parte de restauro e conservação. Porém, entretanto, todavia, eu gostaria de perguntar para você, sim. A gente percebe, inclusive eu estava conversando com um amigo meu, e a gente falando em relação a isso, né? Inclusive, até vou te trazer aqui o que eu, né, queria mencionar com você. Eu não sei se você já ouviu falar de um rapaz que chama... Quer ver? Eu estou procurando aqui ele chama... Ai, me fugiu o nome dele aqui. Estou procurando para poder falar com você. Ele cria Raul Juste Lores. Depois eu até posso te mandar. Ele faz como se fosse pequenos vídeos, né? Ele faz tipo podcast, mas ao vivo. E o último que eu assisti dele é ele falando do prédio do Correio em São Paulo. Então, assim, aí conversando com esse amigo meu, a gente trouxe à tona a situação que quando a gente está falando em termos de Europa, principalmente, né, há uma gana tremenda em, por exemplo, colocar esse elemento histórico para, tipo assim, para ser usado, para fazer, por exemplo, tipo, mercadão municipal, fruta, para você ir lá almoçar, para você passar o dia, para você passear, né? E a gente percebe que, às vezes, através das políticas públicas no Brasil, a gente não, se não tiver interesse de alguém, o negócio parece que não anda, né? Então, a gente estava falando, né? Eu estava assistindo esse episódio do prédio do Correio, uma burocracia para você entrar, um prédio gigantesco, uma arquitetura fantástica, moderna, sem uso. Teoricamente, um elefante branco esperando alguém, de certa forma, com oportunismo. Então, assim, eu queria, né, perguntar para você, qual seria a sua opinião, o que talvez a comunidade arquitetônica poderia fazer para que talvez a gente tivesse mais valor não só o restauro, mas sim todas essas obras de arte fantásticas que nós temos no Brasil. Recentemente foi reformado ou reestilizado ou investido um dinheiro razoável, por exemplo, no Palácio dos Piranga. Então, assim, o que você acha? O que a gente poderia melhorar, talvez? No caso do Museu do Ipiranga, começou em 2016, né, o restauro, e acabou, lógico, por conta da pandemia, se estendeu mais e acabou passando por muito mais tempo do que eles imaginavam, né? E assim, precisa ter um interesse das políticas públicas, sim, nesses edifícios, porque por que levar as pessoas, inclusive na época que eu estava fazendo mestrado lá em Bauru, tinha um dos rapazes que estava estudando a revitalização do centro de São Paulo para moradia popular. Tem tantos prédios naquela área do Parque Dom Pedro, principalmente, e tudo mais, né, perto do Mercadão, tantos prédios vazios, abandonados por falta de questão de segurança. Eles não têm, por acessibilidade e tal. Então, ele estava fazendo uma proposta, a proposta dele de estudo era exatamente essa, era reabilitar aqueles edifícios para não ter que colocar as pessoas, inclusive os mais idosos e tal, tão longe, nas periferias, né, da cidade, porque aí o problema é pior, é o transporte. Hoje em dia é muito, bom, sempre foi, né, muito delicada a situação do trânsito na capital de São Paulo, e trazendo as pessoas para o centro, revitalizando o centro, e o próprio nome revitalizar é voltar a dar vida para aquilo, para não ficar uma área abandonada de noite. Então, trazer as pessoas, né,
para morarem naqueles espaços, porque elas vão estar mais próximas de trabalho e próximas das condições todas de transporte, né, daquele local. O que eu percebo é que tem duas vertentes aí. A primeira dos arquitetos que vão trabalhar só com projetos comerciais, e o interesse, obviamente, o interesse financeiro é o que vai valer mais, então vão atrás dos grandes loteamentos, principalmente os que vão se afastando de São Paulo, os condomínios fechados para construção de casas de um nível de poder aquisitivo muito maior do que o da grande parte da população. E tem a outra parte que defende a restauração. Só que, infelizmente, o defender a restauração passa por esse processo todo que você falou, desses entraves burocráticos todos, né? Porque não é de interesse público trazer revitalizar essas áreas. O interesse, ainda mais das grandes corporações, é construir novos, é ter novos financiamentos, né? Abrir novas áreas e tudo mais. Só que é uma pena, porque nós temos edifícios maravilhosos, né, em São Paulo, falando de São Paulo, que tem a possibilidade de receber e tem como fazer isso. Por exemplo, recentemente, no final da Avenida Tiradentes, em São Paulo, descendo o Anhangabaú, antes de entrar no Anhangabaú, tem um prédio ali que estava inteiro tomado, né? Não lembro o nome dele agora, mas ele estava inteiro sendo utilizado por moradores de rua, né, por sem-teto e tudo mais, estava invadido. E aí teve uma proposta de restauração e conservação, e foi proposto para aquelas pessoas, porque muitos trabalhavam ali na região central, né? Então foi proposto para aquelas pessoas que elas saíssem para que fosse feito todo o trabalho, porque eles faziam, não tinha certificação nenhuma de nada, né? Instalação elétrica, incêndio, tal. Então era muito complicado. Se tivesse um incêndio ali, ia morrer todo mundo, com certeza, como já aconteceu em vários outros locais nesse porte. E aí retiraram todas as pessoas, fizeram todo o trabalho de restauro dentro do edifício, ele continua com as mesmas características, então não mudou-se o uso, é um edifício residencial, e essas pessoas voltaram. Só que elas pagam uma taxinha para o governo, né, para a prefeitura, uma taxa mínima de utilização desse local. Então, é uma forma de trazer identidade, dignidade para essas pessoas também. Então, eu não preciso pegar essas pessoas que já estão acostumadas a ir trabalhar a pé ali no centro, né? Sair dali bem do Vale do Anhangabaú, tá na Estação da Sé, na São Bento, no Largo do Arouche. Eu não preciso tirar essas pessoas daquele local onde elas já estão acostumadas e mandar para uma periferia, mandar para São Miguel Paulista, por exemplo, elas vão demorar quase 3 horas de condução, né, para chegar no local de trabalho, se eu posso melhorar o local onde elas vivem, dar condições dignas de que elas vivam naquele espaço, né? Então, isso é um trabalho que a prefeitura começou a fazer, fez e deu super certo, sem defender nenhum político, nem nada. Isso foi um projeto que foi feito e foi executado com maestria e funcionou. Mas não precisaria ser o único, né? Isso poderia ser estendido para toda aquela região central ali. Haja visto o problema que a gente tem. Hoje temos a Pinacoteca do Estado, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Arte Sacra, logo em frente, tudo. E é um local que as pessoas têm medo de visitar. Por quê? Por conta da Cracolândia que está ali perto. Então, são situações que, se tivesse mais interesse do poder público em trazer isso para São Paulo, em revitalizar essas áreas, né, e dar condições dignas para que essas pessoas consigam transitar, né, por esses locais, os turistas não teriam medo de ir, né? Então, assim que eu retornei para São Paulo, uma das primeiras coisas que eu quis voltar é na Pinacoteca do Estado, que tem uma exposição bonita lá,
dos modernistas, né? Então tem a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, então os modernistas da Semana de 22 tem uma exposição linda lá, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Então, só que aquele problema, vou de carro, não tem onde estacionar. Vou de metrô, para atravessar a Avenida Tiradentes é um problema, você assaltada, porque assim, pôs o pé para fora, olhou para cima, fez cara de turista, já era, né? Então, não tem como, mesmo você morando na cidade, você fica impedido de apreciar as coisas, né? De ver. E isso é o que você falou, fazendo um contraponto com o que você falou na Europa. Na Europa, as pessoas vivenciam os edifícios públicos e os edifícios históricos. Elas conseguem entrar nesses edifícios e não tem, não que não tenha assalto, óbvio, não estou falando isso, mas já é cultural da cidade você poder frequentar esses locais. Outro local maravilhoso que eu não fui porque eu tenho medo de ir em São Paulo é na Sala São Paulo. A Sala São Paulo, que assim, ali do lado, onde era a Estação Júlio Prestes, né? Então, que é um lugar que, infelizmente, tá tudo lá, né? Toda a Cracolândia tá ali em volta. Então, a gente tem medo do acesso. Isso é uma infelicidade, porque acaba tolhindo as pessoas de conhecer esses lugares tão maravilhosos. Infelizmente acontece, mas acaba passando por isso. O país está vivendo algumas coisas, né, principalmente nas políticas públicas, que acabam efetivamente criando esse distanciamento. Mas, Ari, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que esse momento valia para os participantes, né, e vai agregar muito a todos, tanto na sua vida pessoal e profissional. Então, no nome do Salesiano, só quero agradecer, tá, a sua disponibilidade. Eu sei que você está com uma loucura aí com a agenda, o doutorado, estudando, cuidando da família. Eu sei de tudo isso. Então, assim, só tenho que agradecer mais uma vez aí o seu pronto atendimento, o seu carinho pela instituição, né? Quero deixar aqui o meu respeito, meu carinho, minha admiração por você como profissional, né? Vamos deixar um abraço para o Ale, para o Francisco. Espero que eles, com certeza, fiquem melhores aí agora com a proximidade de você. Então, assim, Pietro também, ex-aluno nosso, estive conversando com ele esses dias, você já deve estar sabendo, dei um cutucão nele, né? Enfim, tenho também um apreço por ele, porque eu sei do potencial dele. Então, assim, muito obrigado mesmo pela sua participação. E, assim, tudo vai dar certo, tenho fé em Deus. Amém. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Fiquei, como eu falei para você, foi um convite num momento que me deu uma baita de uma injeção de ânimo, né? Então, eu gostei bastante, fiquei muito feliz de participar, agradeço, tenho um profundo respeito pela instituição e por todos da casa. Muito obrigada mesmo. Amém. Um abração, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.